Então, para essa aula de hoje, nós vamos começar aqui por um conceito de memória principal ou memória física. O conceito aqui para nós inicialmente diz, é um módulo do hardware composto de circuitos eletrônicos que armazenam dados na forma binária. Então veja bem, essa memória principal, como o nome mesmo diz, principal, ela não pode faltar na máquina de vocês, nem na máquina, nem em qualquer uma máquina. Por quê? Porque ela é essencial para que ocorra o processamento de dados dentro do próprio sistema. Não é, professora Araceli? Isso mesmo. A memória principal, como a professora disse, a principal tipo de memória, que no caso é física, e essa memória ela é composta desses circuitos eletrônicos, onde vão constar ali informações binárias. E para vocês relembrando, o que são informações binárias? São aqueles números zeros e uns, que a gente já conhece. Então são compostos dessas informações dentro dessa memória principal. Exatamente. Então esse composto aqui faz, no caso, o idioma do computador, que na realidade ele não conhece o nosso idioma, Ele conhece essa linguagem binária. Então qualquer tipo de processo que você solicite da tua máquina, ele obrigatoriamente é convertido para essa linguagem binária, para que a máquina em si, esse hardware, ele possa reconhecer a partir de pulsos, ok? Então vamos aqui no próximo. A organização da memória principal. Há regras, então não é de forma muito aleatória não, que esses dados eles se combinam, que esses dados são executados, que os eventos são realizados dentro de um sistema computacional. É tudo extremamente calculado, Então nesse sentido, aqui com relação à organização, os dados na memória são organizados em bytes, ou seja, de 8 em 8 bits, que podem ser acessados através de um endereço físico. E nós temos aqui, olha, nós temos esse endereço, que são com 8 em 8 bits, Que eles são organizados, certo? Acrescentando aqui que nós temos um byte, e o acesso dele é a partir do endereçamento físico. Vocês já trabalharam assim, ó, 1, 0, 0, 1... Aqui nós temos 0, 0, 1, 1, e esse endereçamento físico, ele é realmente essa tabela que compõe aqui, no caso, esse tipo de endereçamento. Então ele não é aleatório não, tá? A primeira posição, a segunda posição, a terceira, a quarta, e aí sucessivamente, tá ok? Vamos aqui um pouquinho. Organização na memória. Diz assim, que cada posição de memória tem um endereço único. Como é que nós já trabalhamos anteriormente, que realmente tudo que acontece no computador, ele é endereçado. Ou seja, duas pessoas não podem ocupar, digamos, o mesmo espaço. É mais ou menos isso. Os processos não ocupam o mesmo espaço na memória do computador. Para que isso não ocorra, essa confusão ocorra, cada processo executado na máquina recebe um endereço. É a mesma coisa que a tua digital, só você tem ela, o teu CPF, teoricamente, só você tem ele, ninguém mais pode ter esse CPF igual, exatamente para não haver nenhum tipo de confusão. Então, nesse caso, ele corresponde a uma combinação de bits das linhas de endereços do circuito eletrônico. E aí, esse número de linhas de endereços determina a capacidade máxima de memória do sistema computacional. E o computador, quando sai de fábrica, tem estabelecida, no caso, a quantidade máxima de dados que podem ser armazenados na memória principal. Ou seja, nós temos aqui duas informações bem bacanas, Que o número de linhas, ele vai determinar a capacidade máxima de endereçamento, de memória. E essa quantidade de linhas, ela é definida pelo fabricante. Então, não é algo que nós, depois de adquirirmos um determinado periférico, um componente, nós possamos fazer mudanças. Ou você retira aquele componente e coloca um outro com uma capacidade superior. Tá ok? Então, nesse caso aqui,
O que a gente observa? Que esses endereçamentos aqui, eles são únicos na memória, né? E cada um vai receber seus dados, né, num local reservado. E quem reserva isso é o próprio sistema operacional. Então, você acessa, executa um programa qualquer, você já tem um processo em execução. A partir daí, ele vai verificar qual é o espaço da memória disponível naquele momento e vai te passar um endereço. Exatamente, quando você solicitar de novo algum recurso daquele programa, ele já sabe o endereço aonde vai localizar. Mesma coisa, chega em uma biblioteca. O que você tem na biblioteca? Existem lá as prateleiras bem definidas, normalmente separadas por áreas. Quando você observa no rodapé daquele livro, né, existe uma combinação numérica. Essa combinação numérica, às vezes, nós não sabemos, mas o bibliotecário ele conhece com muita perfeição. Ele sabe qual é a área, qual é a prateleira que está exatamente alocada àquele determinado livro, certo? Então, o sistema operacional, ele trabalha com essa estrutura, muito bem definida e muito bem organizada. Entendendo o endereçamento físico. Então, a primeira coisa, para acessar, né, a posição de memória, o endereço deve ser 00. Para a segunda, o endereço deve ser 01. Para a terceira, 10 e 11. E assim ele vai dando uma sequência, no caso, desses endereçamentos. Ou seja, o endereçamento, ele sempre vai atribuir a posição 00 para um outro processo. Depois, um outro processo também executado, ele vai atribuir uma outra posição. Então, generalizando para N linhas de endereços, a memória terá capacidade para armazenar 2 elevado a N bytes. Nesse sentido, né, nós temos aqui um exemplo. Olha só, nós queremos calcule quantas linhas de endereço seriam necessárias para endereçar uma memória de 4 GB. De antemão, nós já sabemos que não é armazenado dentro do sistema operacional em gigas, a unidade gigas. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que fazer uma conversão para chegarmos em byte. Até chegar lá, primeira coisa, primeiro passo, converter gigabytes em bytes. Esse é o passo, esse é o ponto de partida. Para isso, nós temos algumas etapas. Primeiro passo. Nós temos 1 GB, ele é a mesma coisa que 1024 megabytes. Se você tem 4 GB, então eu pego 1024 e multiplico por 4, resultando em 4.096 megabytes. Foi convertido inicialmente de gigas para mega. Ou seja, nós temos aqui gigabytes, nós temos aqui megabytes, nós temos aqui kilobytes e nós temos aqui os bytes. Ok? Então vamos lá. Então vamos, o caminho é longo. Eu vou pegar agora e converter os meus megas, né, em kilobytes ou kbytes. Então 1 mega é 1024 kbytes ou kilobytes. Eu pego 1024, o valor que foi calculado anteriormente, 4.096, e aí nós temos aqui esse resultado de 4.194.304 kbytes ou kilobytes. Ainda não chegamos aonde queremos, nós queremos estar aqui, ó. Vamos pegar então 1 kilobyte ou 1 kbyte, que equivale a 1024 bytes. Pego lá os 1024 bytes e faço a multiplicação com o valor anterior. E aí nós temos esse resultado, finalmente já chegamos aonde queríamos, né? Ou seja, fazer a conversão de gigas em bytes. Nesse sentido, nós temos aqui a segunda etapa. A segunda etapa do processo é que as linhas de endereçamento são 2 elevado a n bytes. Nesse caso, nós vamos obter aí um logaritmo, certo? Nós vamos ter que encontrar esse log. E aqui nós temos uma forma muito simples, né? Ou você pega este valor e vai decompor por 2 e 2 e 2, até chegar no montante aqui, que 2 elevado a n é 32. Ou você chega lá na sua planilha eletrônica aí, no seu smartphone, você vai pegar essa função log, coloca aquele valor gigantesco aqui e coloca a base, que a base é 2. E você vai obter novamente 32. Então, se perguntarmos assim, quantas linhas, né, de endereço seriam necessárias para endereçar uma memória de 4 GB? São necessárias, então,
32 linhas de endereçamento, ok? Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Como os processos endereçam dados nessa memória? Há alguns passos para serem tratados. O primeiro passo é que esses processos, eles estão sob o comando da UCP. Recebem endereços lógicos. Primeiro ponto de partida, todos os processos realizados em um computador, eles passam pelo sistema operacional. Depois do sistema operacional, ele, na primeira oportunidade, ou seja, quando tiver um espaço, ele será alocado na UCP e a UCP vai tomar conta, vai gerenciar esse processo, essa ação. O segundo passo é que esses endereços, eles são traduzidos, convertidos para os endereços físicos, lembra? Binário? Da unidade de gerenciamento de memória ou simplesmente a UGM, correspondente à posição de memória da primeira instrução do processo. E a primeira instrução de processo nós vimos que foi lá 00, né? Então, essa unidade de gerenciamento de memória, ela é responsável por gerenciar algumas ações. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, ela vai gerenciar a memória física, ela vai gerenciar a memória do sistema operacional, ela vai gerenciar a memória dos aplicativos. Caramba, então essa UGM, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito importante, não é? Por quê? Porque ela consegue fazer o gerenciamento tanto do hardware como da parte lógica inteiro, fica tudo nas mãos dessa unidade. Então, normalmente, ela já vem integrada ao UCP, ou seja, dentro desses processadores já existe ali, no caso, esse tipo de memória. A terceira etapa seria o endereço físico. Esse endereço físico ele é calculado da seguinte forma. Soma-se o endereço lógico com o endereço físico atribuído pela UGM. E é assim que nós chegamos para calcular, né, exatamente esses processos, né, que endereçam dados. Então, primeiro ponto, nós temos aqui, gente, nós temos a unidade de gerenciamento da memória, nós temos um processo que ele recebeu o endereçamento de 6.200, ok? Então, nós temos aqui, ó, suponha que o processo foi carregado a partir do endereço físico, 6.200 na UGM. Unidade de gerenciamento de memória. O segundo passo, esse processo, 6.200, ele precisou buscar uma instrução. Essa instrução, ela está localizada aqui no endereço lógico, ou seja, da UCP. E suponha que este valor é 300. Essa instrução está no endereço 300. Então, eu vou pegar os 300 aqui, vou somar para finalmente obter o resultado do endereço, né, real físico. Ou seja, nós temos 6.500, que na realidade é a somatória de 6.200, que é o endereçamento inicial atribuído pela UGM, para o registro, né? E como esse registro ele procurou informações, instruções no endereço lógico, ele recebeu o valor, a posição de 300. A somatória desses dois resulta então em 6.500, sendo o endereço real físico da memória ali. Então é assim que se calcula, no caso, o endereçamento real físico da memória. Então o primeiro ponto é qual é o valor do processo atribuído pela UGM, Unidade de Gerenciamento de Memória. Esse processo que está em execução, ele precisou buscar alguma informação no endereçamento lógico? Se sim, com certeza vai precisar, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquela informação, ele também vai receber o endereço, né? E a partir daí, a somatória desses dois, nós vamos obter aqui no caso o endereçamento físico real, qual é o endereço dele ocupando na memória do sistema computacional, certo? Com relação à alocação de memória, veja bem, nós estávamos vendo, né, o endereçamento físico. Agora, essa alocação de memória, como é que ocorre aqui no caso essa alocação? Primeiro, o espaço da memória principal, lembra, a memória principal, é dividido em duas partes. O primeiro, para o sistema operacional,
é necessário e essencial, e para os processos. Então, nós temos aí duas categorias que vão fazer a alocação dessa memória. Os dois são responsáveis pela execução dos processos e alocação dessas memórias, certo, professora Aracélia? Nós temos aqui a alocação de memória, não é? Isso. É importante também a gente sempre lembrar, né, de que tudo isso, gente, acontece, não é perceptível aos nossos olhos. Então, às vezes vocês podem ter um pouco, assim, confundir algumas coisas, mas é só prestar bastante atenção no que a professora está falando. Então, essa alocação de memória, ela vai ser dividida em duas partes, né? Que é no sistema operacional, para o sistema operacional e para os processos. E dentro dessa divisão, você vai perceber, né, que a quantidade certinho, todo como que é administrado esses dois tipos essas duas divisões. Isso, e que na realidade a importância de se conhecer esse mecanismo é exatamente para quê? Se vocês vão desenvolver aplicativos, ou vocês serão meros usuários de aplicativos, vocês têm que conhecer por trás como é que funciona. Né? Você chega lá no cliente e diz, caramba, esse programa que eu adquiri, ele está muito pesado, ele demora a dar uma resposta, não é? Por que será? Então você vai conhecer, vai entender um pouco da estrutura, da lógica do programa, a partir daí você vai conhecer qual é o movimento que ele faz internamente na máquina e você vai ter conhecimento técnico suficiente até para dizer, olha, não é interessante você mudar essa máquina porque ela não está mais tendo o retorno que você precisa para executar esse sistema operacional, certo? Ou esse aplicativo, tudo bem? Então vamos lá. Aqui nós temos a alocação de memória. Primeiro, os sistemas monoprogramáveis, vamos falar dele. Sistema monoprogramável são aqueles sistemas que executam uma atividade de cada vez, lembram? Tá? Então, olha só, esse sistema, né, no caso, ele é carregado na memória e ele fica na parte baixa aqui da memória, ou seja, o sistema operacional ele fica na parte baixa. O restante de memória, ele é ocupado pelo processo. Então, nós temos aqui, olha, o restante ele é ocupado pelo processo. E se o tamanho do processo for, digamos, maior do que o processo aqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente não será carregado. Ou seja, se você tem uma caixinha pequena e você tem algo muito maior para guardar naquela caixinha, vai ser complicado, né? Você vai ter no mínimo ou que deixar esse objeto fora dessa caixa ou vai procurar uma caixa maior. Ou você vai pegar outras caixas e vai fragmentar. Mas digamos que você não queira fragmentar esse processo, certo? Então o que vai acontecer? Esse processo não será carregado nesse tipo de sistema por falta de espaço. Então veja bem, às vezes quando você trabalha com sistema operacional, você está lá no Android, você digita um determinado aplicativo, você executa aquele aplicativo, ele está em uso. Quando você quer executar um outro, ele não dá para mudar o aplicativo com Alt Tab, né? Então você sai daquele aplicativo, vai para o outro, depois vem, você não consegue ver todos eles na tela, certo? Você vê um de cada vez. Isso às vezes implica em quê? Falta de ineficiência do sistema operacional, né? Então esses sistemas monoprogramáveis, eles têm essa limitação, tá? Com relação agora aos sistemas multiprogramáveis, como o nome mesmo diz, né? Múltiplos programas, o que a gente já entende? Que ele consegue executar vários programas simultaneamente. Só que a gente já observou também que não é tão simultaneamente não. Parece para nós, né? Aos nossos olhos aqui, parece que é simultâneo. Mas o sistema, ele tem aquele modo de espera, né? Espera e pronto, né? Então, nós temos isso dentro do próprio sistema computacional, só que é tudo muito rápido, né? Então, em virtude dessa rapidez, a gente não percebe muito. Agora, se você pega uma máquina que já está, né, com todos os recursos já sendo ultrapassados, com quantos processos você abriu, inúmeros processos, consequentemente você vai visualizar isso mais facilmente, vai ficar muito nítido para você perceber, né? Digamos, a fraqueza daquela máquina. Então nós temos aqui, como há necessidade de alocar memória para vários processos, a solução foi dividir essa memória. Então,
foram propostas duas soluções. A primeira solução foi o particionamento da memória e a segunda solução foi a paginação da memória. Então, nós vamos conhecer particionamento primeiro, que vem a ser o quê? São partições fixas, né? Então, nós temos aqui, olha, nós temos a partição 1, nós temos a partição 2, já observe que é um pouquinho maior, e nós temos aqui a partição 3. Nesse caso dessas partições, elas são configuradas logo quando você liga o sistema. Em seguida, esses processos são distribuídos de acordo com o tamanho na partição imediatamente maior. Ou seja, processos pequenos em partições pequenas, processos grandes em partições grandes. Ou seja, eu tenho aqui, olha, o exemplo do processo 3. Observe que pelo processo 3 ser o maior, foi reservado então uma partição muito maior para ele. Com relação à partição 2, já é um tamanho mediano, então foi reservado, lógico, um tamanho médio para ele. E a partição pequena, que é a menorzinha de todas, foi reservado um espaço menor para ele, né? Só que nós temos que observar que há problemas. Digamos assim, você reserva um espaço de 2 metros, 2 por 2, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, para colocar um determinado objeto. E esse objeto, ele não tem 2 por 2, ele é 1 por 1. O que vai acontecer com o outro 1 por 1? Você vai perder espaço na memória. E quando a gente fala em sistema computacional, nós temos que fazer de tudo para não perder espaço. Ou seja, se você tem memória, ela não pode ficar obsoleta. Sendo que em outros momentos você pode estar alocando para executar um quarto processo, né? Então, alguns problemas que foram observados nesse particionamento. Primeiro, os processos, eles apresentam tamanhos variáveis, gerando, no caso, a fragmentação. Segundo ponto, as áreas livres dentro das partições não eram usadas, tornando o uso da memória ineficiente. Isso aqui é muito grave, não é? Então, nós temos aí, exatamente em virtude de tamanhos variáveis, então não necessariamente aquele espaço reservado para um determinado processo era totalmente utilizado. E isso gerava ineficiência no sistema, tá? Ou seja, você alocava espaço demais para um, você não tinha espaço para executar um outro processo, e isso se tornava um processo muito lento, logo ineficiente. Terceiro ponto aqui, terceiro problema. Quando os processos eram retirados da memória, os espaços não eram contíguos, formando buracos. Ou seja, eles não eram sequenciais. Então ficavam muitos espaços, muitos buracos. E esses buracos, imagine aí, na cidade de vocês, o asfalto é 10, as avenidas, as ruas são perfeitas, não tem um buraco, parece um tapete. Sério? Isso. Aqui em Porto Velho é mais ou menos assim, uma beleza, não tem um buraco, gente. Você passa, parece que está voando. Então, veja bem, se você está num ambiente desse, você concorda comigo que você chega mais rapidamente no seu destino? Agora, se você encontra uma cratera aqui, uma outra ali, uma outra acolá, você tem que desviar. Só que não é só você o dono da rua, tem inúmeras outras pessoas, pensem nessas pessoas como outros processos. Eles também têm que desviar daqui, dali, dacolá, né? Então o que vai acontecer? Vai se tornar um trânsito lento, ou seja, o processo ele vai ficar lento. E aqueles buracos, eles estão ocupando espaço. Um espaço que ninguém está utilizando para nada. É esse o problema, tá? Aqui nós temos o quarto problema, que era necessário fazer a restauração, ou seja, desfragmentação para aqueles buracos. Ou seja, aqui no início, olha, nós falamos que os processos têm tamanhos variáveis, né, gerando uma fragmentação. E aqui embaixo, como era que você ia tapar os buracos? Com a desfragmentação, ou seja, você demandava do sistema operacional a execução de mais um processo, um aplicativo, que pudesse recompor os buracos, que ele pudesse fechar esses buracos, para que finalmente você tivesse uma rua, uma avenida igual um tapete, sem nenhum buraquinho. Tudo bem? E aqui, né, a proposta para solucionar todos esses problemas foi finalmente a
paginação de memória. Vamos entender agora o que é a paginação de memória. Primeiro, é uma técnica de gerenciamento de memória que não necessita de espaços contíguos de memória para carregar os processos. Opa, esse daí já é um avanço. Olha só, tem um espaço aqui, aloca lá. Tem um espaço ali? Tem, aloca lá também. Então, inicialmente foi feito esse trabalho. Ou seja, se você está num ambiente que possui vários espaços, esses espaços não são contíguos, eles não são sequenciais, mas que tinha espaço suficiente para alocar um determinado processo, então aquele espaço necessário, ele era utilizado. Para isso que os endereços servem, ou seja, não importa qual caixinha está guardado, está armazenado. O que importa é que na hora que você precisa, como eles foram totalmente identificados com um código que nós chamamos aqui de endereço, né? Eles foram cadastrados com endereço, na hora que se busca, a tabela de alocação vai lá, pega quais os códigos referentes àquele processo e traz para você. Você, nós, usuário final, certo? Aqui nós temos um processo, pode estar espalhado na memória, dividido em vários pedaços que não estão necessariamente juntos. E dessa forma, a paginação de memória, ela foi resolvida com isso. Só que quando a gente começa a perceber, né, como é que realmente funciona, né, essa paginação de memória. Vamos lá. Nós temos inicialmente dois conceitos importantes quando falamos de funcionamento da paginação de memória. O primeiro, que seria a questão da memória lógica, ou seja, o espaço de endereçamento lógico composto pelos endereços gerados pela UCP. Opa, alto lá! Então, a memória lógica, ela recebe endereçamento a partir da UCP. Lembra que nós tivemos lá aquele desenho da UGM, que quando você executava um processo, você solicitava de instruções e ia buscar onde? Na UCP, né, que recebeu o endereçamento lógico, certo? Nós temos aqui a segunda parte, a memória física. Espaço de endereçamento físico composto pelas posições reais da memória. Ou seja, o endereçamento, no caso físico, era nada mais nada menos do que a somatória da unidade de gerenciamento de memória mais o endereço lógico. Então, qualquer processo que você execute, qualquer aplicativo que você execute na máquina, ela vai para a UGM, certo? Esse é o primeiro ponto. Depois, a UGM, ela vai observar quais instruções você está solicitando da UCP. Então, vai endereçar uma informação com esse pedido e esse pedido ele recebe o endereço para poder estar somando ao endereçamento da UGM, exatamente para que você tenha um resultado do endereçamento físico, certinho? E aí nós temos o quê? Funcionamento dessa paginação de memória. Olha só, o que nós temos aí? A memória física, ela é dividida em blocos de tamanho físico, ou seja, a memória física, ela é dividida em quadros de mesmo tamanho. Seguido da memória lógica, que é dividida em blocos de tamanhos idênticos, ou seja, nós temos aqui os blocos da memória lógica, que isso aí são chamados de páginas, né? Então, para ocorrer essa paginação de memória, há uma correspondência entre as páginas, no caso aqui, e os blocos, as páginas e os quadros, os dois têm blocos, tá, gente? Então, nós temos esse tipo de associação aqui. E todos eles recebem um endereço, no caso, muito bem definido, neste caso, pela unidade de gerenciamento da memória, certo? Esse funcionamento, né? Então, como é que ocorre quando um programa é carregado na memória? Primeira coisa, o programa em si, o aplicativo, o processo, ele é distribuído entre os quadros disponíveis. Ou seja, nós temos aqui todos os quadros disponíveis que é referente à nossa memória física. Seguido, a UGM, que é a Unidade de Gerenciamento da Memória, é responsável por fazer a correspondência dos quadros na memória física
com as páginas. Então, ela que vai fazer essa associação aqui no caso de páginas com quadros, certo? Seguido a esse procedimento, nós temos aqui a questão das vantagens, né? O que nós ganhamos quando nós falamos em paginação de memória? Há vários ganhos aí no caso. Primeiro, o processo ele é carregado nos blocos disponíveis, ou seja, se você tem um bloco X aqui que está disponível, ele consequentemente vai ser utilizado. Por quê? Porque é tudo muito bem sincronizado. Lembra? Você tem o espaço total da memória, esse espaço total ele é dividido em blocos, cada bloco já tem um endereço, só que ele pode estar vazio ou não. A partir do momento em que ele é ocupado, né, por algum processo, ele vai receber o endereçamento e vai repassar esse endereço, no caso, esse endereçamento, para a UGM. E a partir daí, solicitando uma instrução na UCP, ele vai receber o endereço lógico. Aí a gente tem o endereçamento físico, tá? Então, isso evita, no caso, essa fragmentação comum no sistema de gerenciamento de partições. Essa seria uma grande vantagem e, consequentemente, se não há fragmentação, nós temos o quê? Um dinamismo nos processos. O desempenho desses processos, eles são bem melhores, tá? Aqui nós temos como desvantagem. Veja bem, nem tudo que acontece no sistema operacional há apenas vantagens. Existe ali as desvantagens, nós vamos colocar aqui para vocês agora, tá? Com relação à desvantagem, né, da paginação de memória. Temos aqui, essa técnica, no caso, ela cria uma imagem de uma memória contígua, certo? Ué, mas eu não disse, acabei de falar que ela recebe informações de forma não contígua? Sim, só que na memória, no sistema computacional, como ele está recebendo vários fragmentos e cada um deles tem um certo endereço, na cabecinha do computador, ele diz o quê? Nossa, está tudo endereçado de forma contígua, sequencial, tá? Que facilita o endereçamento feito pelo processo. Ótimo! Se você pega um endereçamento, já está tudo na tua tabela de alocação, tudo bonitinho ali, então é fácil, né? Opa, eu vou precisar primeiro desse, depois desse processo, depois desse. Fica tudo muito fácil. Mas exige que o processo inteiro esteja carregado na memória para que ele seja executado. Isso é um problema. Problema em que sentido? Você vai precisar de uma memória muito maior. Digamos que você tem um programa gigante, você tem um programa muito grande que você executou. Você vai ocupar toda a memória só com esse processo? E na realidade, qual é a função, o funcionamento correto que a gente fala de programas, né? Multiprogramas, né, professora? Sistemas multiprogramados. É que ele permite que você execute mais de um processo, né? Só que na falta você utilizou uma grande quantidade de memória. E isso também veio a acarretar o quê? Um espaço muito grande de alocação para a memória física. Isso foi um outro problema que foi gerado. Para solucionar esse problema, então, foi proposto a memória virtual. Olha aí, a gente está caminhando bastante. Então, ele já propôs a memória virtual. Vamos ver se essa é a solução que nós temos hoje nos nossos sistemas operacionais? Vamos lá. Características dessa memória virtual. Primeiro, o que é uma memória virtual? É uma técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória. Essas memórias, né, tanto a principal como secundária, elas são combinadas, dando ao usuário uma ilusão de existir uma memória muito maior do que a capacidade real da memória principal. Então vamos entender assim, que combinação é essa? Se você tem duas memórias, a principal e a secundária, essa principal geralmente ela é menor do que a secundária. Agora imagina elas duas juntas, você vai somar. Não vai te dar a impressão de que realmente você tem muito mais memória? Exatamente essa aqui, a lógica criada, né, dessa memória virtual. Ou seja, aqui carrega na memória principal somente o que está sendo executado. E, para economizar espaço, mantém as partes do processo que não estão sendo executadas na memória secundária. Simples assim. Então vamos lá. Você abriu um programa.
Ou seja, você executou um processo. Pronto. Você não está utilizando todos os recursos daquele programa, apenas alguns. O que vai acontecer então? O sistema operacional, ele vai alocar apenas os processos que estão em uso. Nesse caso, aqueles outros processos em que você não tem o reconhecimento de fato dos recursos que estão sendo solicitados, não foi solicitado, ele não vai guardar na memória principal. Não é muito melhor? Fica muito mais rápido até, tá? Então, nós temos aqui que a memória virtual, ela é uma técnica, não é? Ou seja, que ela vai somar, ela vai combinar a memória principal com a memória secundária. Nessa combinação, vai resultar em quê? Em uma memória muito maior. E aí o usuário que está aqui, caramba, eu consegui executar esse programa. E ele executou sem chiar, não falou nada. E eu consegui abrir um outro programa. E ele não chiou, não me xingou, e eu consegui executar. Então, é essa a ideia. Algumas vantagens são apresentadas com relação a essa memória. Primeiro, aumenta o número de processos concorrentes. Segundo, oferece ao processo uma memória lógica, teoricamente, sem limitação de tamanho. Opa, sem limitação de tamanho. Então, o espaço que eu tenho no meu computador é infinito. Eu nunca vi um computador desse, hein? Eu não conheço o meio de armazenamento desse. Se alguém conhecer, posta aí que eu quero saber quem é, tá? Então, a desvantagem desse tipo de memória virtual é que a alimentação seria espaço disponível na memória física, combinado com o espaço da memória secundária. Ou seja, limitação. A solução foi o uso da memória virtual com paginação por demanda. Opa, estamos chegando agora no final, ó. Uso da memória virtual com paginação por demanda. Ou seja, nada mais é do que a memória lógica, ela fica disponível o tempo inteiro. Contudo, para essa técnica, somente algumas páginas da memória lógica são carregados na memória física. Simples assim. Ou seja, fica lá a tua memória de massa, fica armazenando a parte maior daquele processo e realmente somente o que você está utilizando é que é executado no caso. Quando solicita algum recurso que não está na memória principal, aí sim é quando o sistema vai buscar na memória de origem, na memória de massa, aquela informação, porque naquele conjunto de ações, naquele momento, é necessário, tá? Então, foi essa a proposta, né, colocada aqui nessa memória virtual com paginação por demanda. Então, nós temos aqui, gente, foi criado uma terceira tabela. Então, nós tínhamos aqui as nossas páginas, nós tínhamos aqui os quadros da memória, e aqui nós temos essa tabela de páginas. Essa tabela de páginas, né, ela vai fazer o quê? Ela vai controlar quais páginas estão efetivamente carregadas na memória física. E aí, a UGM, a Unidade de Gerenciamento de Memória, inclui mais uma coluna, que seria aquela tabela de páginas, para informar se a página é válida, tem um V, ou se a página é inválida. Ou seja, aqui se tem V ou se tem um I ao lado, certo? Se a página ela for V, válida, então ela tem um quadro correspondente na memória física, certo? Então eu tenho aqui, olha, o processo, né, número 4, ele tem aqui 398, então ele é verdadeiro. Então, aqui está apresentando que ele é verdadeiro. Nesse caso, nós temos aqui o 398, que ele realmente está ocupando um espaço nessa memória física, certo? Se essa página, ela apresentar a letra I de inválida, né? Então, ela não está na memória, no caso, a física, ela está na memória secundária. O que vai acontecer? Essa memória secundária, eu tenho aqui o processo inválido, 0. Então, o 0 ele não está aqui, gente. Eu vou procurar esse 0, né? Que seria no caso da paginação, olha só, o A, digamos que ele esteja alocado em algum canto, eu vou procurar. Ele está aqui na memória secundária, por isso que ele não está nesse quadro aqui de endereçamento, ele não existe,
porque ele não está sendo executado. Nesse sentido, o que a gente observa? Se o processo não está em uso e ele fica na tua memória secundária, você terá muito mais espaços aqui livres na tua memória, né, principal para executar aquele processo que está em movimento com mais rapidez e executar outros processos que ainda está em stand-by ali, ou seja, está na memória secundária, tá? Memória virtual. Nós temos um exemplo aqui muito fácil, né, que é exatamente aquele, que seria com relação ao endereçamento na página A. Então, nós temos aqui o endereçamento na página A, certo? A segunda, o GM não vai encontrar o quadro, porque a página A, ela apresenta aqui como inválida, aqui tem um izinho, certo? Segundo ponto, a UCP inicia uma execução de falta de página de operação, e aí o caso, esse processo, ele entra naquele estado de espera, ou seja, você não está ocupando nenhum espaço, ele está esperando, né? Assim que ele estiver no estado de pronto, ele será executado mais rapidamente, tá? Então essa página A, ela é transferida aqui no caso para memória secundária, né? Então para um quadro disponível na memória física, certo? E dessa forma aí vai sobrar muito mais espaço no caso, para que você possa executar, né, outros processos. Então, depois de tudo isso, após a transferência, o escalonador, ele vai posicionar o processo na fila de pronto. Ou seja, esse processo A, que estava na memória secundária, a partir do momento que ele já estiver totalmente no estado de pronto, ou seja, pronto para ser executado, aí ele vai entrar de novo na fila de espera, certo? Então, essa seria a combinação, né, dessas atividades com relação ao endereçamento por demanda. E aí a gente fala o quê? Esse por demanda é o seguinte, se você abre um determinado aplicativo, você executa um determinado processo, ele vai sim te atender, mas a partir do momento que você solicite, a partir do momento que tem um espaço reservado específico para atender o quanto que você vai precisar dessa memória, certo assim? Veja bem, gente, nós terminamos aqui essa nossa aula, nós vamos partir agora, né, para fazer as atividades de sala. Seria interessante que o grupo todo, né, montasse em grupos para que a gente pudesse estar respondendo essas atividades e já já a gente está aqui à disposição para que a gente possa corrigir as atividades propostas e estamos aqui no chat para participar com os senhores. Então, qualquer dúvida durante a resolução dos problemas, por favor, entre em contato aqui com a gente que nós estamos aqui à disposição, ok? Conseguimos resolver as atividades, já observei aqui com a professora Araceli, né, que tivemos algumas participações do interior, né? Então nós vamos começar aqui a corrigir a primeira questão. Então olha só, nessa primeira questão aqui, diz a seguinte coisa: a memória principal é um módulo de hardware, composto de circuitos eletrônicos que armazenam dados na forma binária. Quem determina a capacidade máxima da memória principal de um computador? Veja bem, a gente começa a falar aí com relação a essa memória máxima, essa capacidade máxima, na realidade, ela é determinada, né, essa memória, ela é determinada pelo fabricante do equipamento. Por quê? Porque nós temos aí uma variedade de máquinas no mercado, com capacidades diferenciadas de armazenamento. No caso, essas capacidades de armazenamento diferenciadas faz com que o próprio fabricante ele determine, né, ele coloque ali, ele estipule, no caso, a capacidade de armazenamento dessa memória, tá? Então, o que a gente observa aí? Que, em relação à questão, né,
a quantidade máxima de dados, ela é determinada pelo fabricante. E nós tivemos aí participação, não foi, professora Araceli? Isso, participação nós tivemos do Polo de Ouro Preto, os alunos de Ouro Preto, Jerusa de Presidente Médici respondeu também a questão 1, a Késia de Espigão do Oeste e Brownie. Esses alunos também mandaram suas respostas aqui no chat, professora. Gilberto de Ji-Paraná também, não foi? Gilberto de Ji-Paraná, exatamente. Então, olha só, parabéns aos que participaram, os que não participaram ainda está a tempo, né? Coloque aí, poste no chat, tá? E nós vamos dar continuidade aqui. Então, ficou clara essa primeira questão. Quem determina, no caso, né, a quantidade máxima de dados é, no caso, o fabricante. Por isso que nós temos uma variedade desse tipo de componente disponível no mercado e, claro, cada um vai se adaptar, ter que se adaptar ao teu conjunto tecnológico, tá? Nessa segunda questão, diz, como ocorre a alocação de memória em sistemas monoprogramáveis e multiprogramáveis e qual é o mais eficiente? Então, nós temos aqui, na realidade, 3 perguntas, né? A primeira pergunta está relacionada aqui aos sistemas, no caso, monoprogramáveis, né? Ou seja, esses sistemas monoprogramáveis ocorre como? Ele vai ser carregado, no caso, o sistema operacional, ele é carregado na parte baixa da memória e o restante do espaço é ocupado pelo processo. Então, caso o tamanho do processo ele seja maior que o espaço disponível, ele não será carregado, certo? Então, nesses sistemas monoprogramáveis, nós temos o quê? Muito simples aqui, né? Que ele é carregado na memória baixa, né? O sistema operacional também é carregado. Se você tiver um processo muito maior do que o que está disponível, então esse processo disponível de memória, então esse processo ele não será carregado, ele será descartado, tá? Com relação aos sistemas multiprogramáveis, aí no caso, existe, né, houve a necessidade de alocar memória para vários processos. Então, essa necessidade foi dividir a memória, as partições, cujas configurações eram feitas na inicialização do sistema, em que os processos eram distribuídos de acordo com o tamanho na partição, imediatamente maior. Ou seja, processos pequenos em partições pequenas e, consequentemente, processos grandes em partições maiores, né? Então, dessa forma, a alocação de memória feita em sistemas multiprogramáveis, ela tornou-se mais eficiente. Então, veja bem, sistemas monoprogramáveis, em decorrência da sua limitação, processos maiores eles não eram possíveis execução. Já nos sistemas multiprogramáveis, ocorreu ali, no caso, a divisão, né, a fragmentação, no caso, da memória. E isso fez com que vários processos pudessem ser executados. E no caso, a terceira questão aqui é que esses sistemas monoprogramáveis, eles se tornaram mais eficientes, exatamente pela alocação ser fragmentada ali no caso, tá? Professora, nós tivemos aí alguma participação nessa questão de número 2? Tivemos, sim. Nós tivemos a participação da aluna Jeane de Costa Marques, os alunos também de Nova Brasilândia. Nova Brasilândia, né? Nós tivemos Ouro Preto, Presidente Médici, né? Então, isso. Parabéns aí, pessoal. Olha só, de Costa Marques, hein? Parabéns aos polos que estão participando aí conosco, né? E vamos lá. Espero que a gente esteja entendendo aqui o conteúdo, né? Vamos à próxima questão aqui no caso. No particionamento da memória, era feita a fragmentação. Lembra? Divisão. Em virtude de os tamanhos dos processos serem variáveis. Contudo, havia um problema quando os processos eram retirados da memória, gerando os famosos buracos, não é? Ocasionando lentidão no uso da memória. Explique, então, como foi solucionada essa questão, já que ocorreu ali os buracos, né? Então, vamos lá. Essa questão ela foi solucionada da seguinte forma. Primeiro, quando os processos eles eram retirados da memória, os espaços deixados, eles não eram contíguos, formando esses buracos. Ótimo.
Então, esse problema ele foi solucionado por paginação de memória, que faz uso da memória em espaços não contíguos. Olha só, espaços não contíguos, para carregar os processos, podendo ser espalhados na memória, já que não necessitam estar juntos. Então, veja bem, quando a gente fala aqui de paginação da memória, ela ocorre a fragmentação, porém, a fragmentação dessa memória, os espaços, né, que são alocados a determinado processo, ele não necessariamente precisa estar um ao ladinho do outro. Então, tendo espaço na memória, independente da sua posição, poderia ser alocada assim por aquele processo. Tudo bem? Dessa maneira, ficou até mais eficiente. Por quê? Porque não tinha mais aquele problema de fragmentação, de você ter que desfragmentar o sistema, né, no caso o disco, para que ele pudesse alocar, né, os dados contiguamente. Ok? Tivemos aqui, no caso dessa questão 3, algumas participações também, não foi, professora? Isso, nós, na questão 3, a aluna Jerusa, mais uma vez, de Presidente Médici. Parabéns, Jerusa. Aluna Sabrina, de Ouro Preto. Parabéns, Sabrina. Os alunos de Nova Brasilândia do Oeste, professor, um abraço para esses alunos, eles estão sempre participativos nas aulas. Parabéns. Alunos de Jaru também, um abraço para os alunos de Jaru. E até, acho que teve outros alunos também e das outras questões que a professora vai colocar aqui agora. Então é isso aí, continue participando, parabéns aos polos que já estão conosco aí desde o início, certo? Vamos a uma próxima questão aqui. Questão de número 4. Sabe-se que um programa, ele precisa estar carregado na memória, né? Para poder ser executado. Porém, somente a parte que está sendo executada precisa estar na memória, chamada então, denominada, memória virtual. Crie, elabore um conceito de memória virtual. Então, veja bem, quando a gente começa a falar de memória virtual, você vai criar uma certa ilusão. Existe, mas você não vê. Você sente. É mais ou menos essa a brincadeira aí. Então, essa memória virtual, ela é uma técnica bem sofisticada e poderosa de gerência de memória, em que as memórias principal e secundária, elas são combinadas, dando ao usuário uma ilusão de existir uma memória muito maior do que a capacidade real da memória principal. Isso segundo Machado, né? Então, o que nós temos aqui com relação a essa memória virtual? Veja bem, a partir do momento que você executa a soma da tua memória principal com a tua memória secundária, vocês concordam comigo que vai aumentar? Beleza. Só que nesse sentido, né, para o sistema operacional, ele ia encontrar uma memória muito grande, porque nós sabemos que memória secundária ela é razoavelmente grande, né? E dava a entender, né? Ele criava aquela ilusão de que a memória realmente era grande, né? Então, com isso, é possível aumentar o número de processos, ou seja, aumentar a execução de processos, o número de processos concorrentes, e ao mesmo tempo oferecer ao processo uma memória lógica, teoricamente sem limitação de tamanho. Só que nós já vimos que nós temos um probleminha, né? Não há memória infinita, certo? Então, isso aqui foi solucionado mais à frente, que nós vimos agora há pouco na nossa aula. Mas para essa questão aqui, né, diz o quê? Que essa combinação ela foi perfeita para a época, certo? Que foi exatamente a junção da memória principal com a memória secundária, criando a ilusão de um espaço muito maior do que realmente era, né? E nesse sentido, o sistema operacional, quando ele enviasse um processo, ele ia perceber um aumento, né, vamos dizer assim, considerável de espaço no caso, tá certo? Nessa questão aí de número 4, né, professora? Nós temos o que aqui para colocar?
Nessa questão de número 4 também, a gente recebeu algumas respostas dos polos, professora. O aluno Valdenilson de Costa Marques respondeu. Os alunos, mais uma vez, os alunos de Nova Brasilândia mandaram respostas. Os alunos estão participando bem, estão mandando respostas das questões 4 e 5 ainda, estou recebendo algumas respostas. Isso mesmo, continuem participando, continuem mandando suas respostas. E perguntas também, né, professora? Se os alunos tiverem alguma dúvida com relação a... quiserem que repita, né, professora, alguma resposta, alguma pergunta, então pode mandar aqui no chat que a gente vai acompanhar vocês, ok? Então, parabéns de novo, Costa Marques, não é? Nova Brasilândia. Nova Brasilândia do Oeste. Isso, Nova Brasilândia do Oeste. Parabéns aí. E vamos lá, vamos continuar. Encaminha aí mais uma questão que ainda dá tempo, né? E vamos para a nossa próxima pergunta aqui no caso. No caso, nessa questão de número 5 diz: cite as vantagens e desvantagens do uso da memória virtual. Então, de cara, a gente já sabe que nem todo sistema, nem tudo que você cria, há apenas vantagens. Interessante, toda tecnologia, quando ela é criada, a princípio, nossa, como é novidade, só tem vantagens, né? Mas a partir do momento que são criadas tecnologias paralelas e muito semelhantes, aí você começa, e os técnicos também começam a perceber diferenças, às vezes muito sutis ou tremendamente gigantes, né? Que não são nada sutis, então qualquer pessoa consegue perceber. Então, para isso, nós vamos visualizar aqui algumas vantagens e desvantagens, no caso, do uso dessa memória virtual. Então, com relação às vantagens, vamos primeiro acrescentar aqui, colocar aqui para nós as vantagens. Primeiro, aumenta o número de processos concorrentes. O que seria isso? Veja bem, a partir do momento que ocorre a combinação dessas memórias, consequentemente, nós podemos executar mais processos. Só que como eles têm uma ordem de execução, então, claro, há uma concorrência ali. Quem vai ser o primeiro, né? Lembra da fila? Então, o primeiro a entrar é o primeiro a ser executado. O primeiro a entrar na fila é o primeiro a ser executado. Tá? Então, existe esse processo de concorrência. Aí você, digamos que você tenha 5 processos sendo executados simultaneamente. Não é que eles estão sendo executados simultaneamente. Há uma partição de recursos e um tempo específico para a execução de cada pedaço de cada um desses processos. E isso faz com que essa concorrência exista, né? Então, nesse caso, a gente consegue perceber quando você abre 2, 3, 4, 5 aplicativos, que nós chamamos de processo, no teu computador, quando você clica em um, clica em outro, ele dá uma espera, ele dá uma pequena pausa para executar um determinado aplicativo, principalmente quando aquele aplicativo ele é muito robusto, ele é muito grande, e isso fica muito nítido, né? Quando você começa a trabalhar com processos mais robustos, tá? Então, essa aqui seria uma vantagem. Outra, oferece ao processo uma memória lógica, teoricamente sem limitação de tamanho. Quando fala ali memória lógica muito maior, teoricamente, não é? Teoricamente, por quê? Que na prática, primeiro, se você tinha 200 processos muito robustos para serem executados, imagine, 200 processos muito robustos, vamos colocar ali, você vai abrir vários projetos de AutoCAD, vários projetos do aplicativo Maya, que é extremamente pesado, vai conseguir? Dependendo da máquina, eu acho que não, né? Então, nesse sentido, faz o quê? Criava, né, virtualmente uma ilusão de que não era limitado, mas a princípio essa era uma vantagem, né, professora? Interessante. Era uma vantagem. Então a gente conseguia aqui, basicamente, enganar o sistema, né? Então isso aí considera vantagem. Desvantagem. Aí a gente vai observar aqui com relação às desvantagens. A limitação seria do espaço, disponível na memória física, combinado com espaço de memória secundária. Ou seja, o que aparentemente era, no início, lindo, maravilhoso, aí o sistema operacional, opa, você está pensando que eu sou besta? Eu não sou besta não, eu já percebi aqui que essa limitação não existe, né? Ele não é um espaço ilimitado, ele é muito restrito, né? Porque uma hora vai acabar, certo? A outra,
que seria no caso, como solução, até que a própria pergunta ela só pede vantagens e desvantagens, mas vamos colocar aqui. Então foi proposto no caso o uso da memória virtual com paginação por demanda, né? Então, ou seja, parte do processo era alocado na memória secundária, parte do processo em execução era alocado na memória principal. E à medida que os recursos eram solicitados, a partir daquele processo, aí era assim, deslocado da memória secundária e ela era endereçada na memória principal. Lembra disso que nós acabamos de ver, né? Então, foi criada uma tabela ali. E ela ia dizer se aquele processo estava em execução ou não, se era válida ou se era inválida. Então, existia uma tabela central, tá? Aqui, então, nós concluímos a quinta questão, não é, professora? Tivemos aí a participação do João de Vilhena, né? João. Isso. Parabéns, João de Vilhena. Uma participação de Vilhena. Nós convidar, né, o Polo de Vilhena, os demais alunos a mandarem suas respostas. A Pâmela também, de Costa Marques. Parabéns, Pâmela. E Cerejeiras também. Olha aí, tivemos Cerejeiras. a participação de Cerejeiras, dos alunos de lá. E aqui, até então, foram esses, professora, que participaram agora na questão número 5. Então, olha, a gente agradece aí, não é? Inclusive a participação dos polos, tivemos muita participação, parabéns. Senti falta aí do Polo de Porto Velho, né? Ariquemes aqui tão pertinho, também. Né? Então, participem aí conosco nessas aulas. Tutores aí de Porto Velho, vocês estão online e mandam as respostas dos alunos. Isso, tá ok? E nós colocamos aqui agora o que é que vocês deverão fazer. Tarefa para casa. Então, veja bem, na atividade à distância, ou seja, no AVA que vocês deverão estar entrando, existe lá um questionário, né, relacionado ao gerenciamento da memória, certo? Questionário muito simples. Antes de responder o questionário, dá uma lida lá naquele livro de sistemas operacionais para você acompanhar melhor, no caso, a realização dessa atividade. Ela estará disponível, já está disponível para os senhores, de 19, né, de maio, até o dia 2/6. Olha só que espaço grande, tá? Então não deixe para a última hora, vocês já poderão chegar em casa com tudo fresquinho, executar a atividade, né, que seria muito bom. E no caso, depois, posteriormente, vocês realmente enviariam a atividade, né, professora? E dessa forma... E essa atividade provavelmente já vai ajudar na avaliação, né, professora? Perfeito. Você fazendo, realizando o questionário, já vai consultar o material e isso já vai estar ajudando vocês a fazerem a prova que vai ser lá na sexta aula, né? Isso, que isso vai... É muito importante, hein? Não esqueça de dar sempre uma lida, logo que vocês tiverem uma oportunidade, em sempre fazer a leitura do livro que está à disposição dos senhores no AVA, certo? Então, veja bem, nós estamos aqui, nos despedimos, né? À noite, né? Boa noite a todos os polos, um grande abraço aos polos, claro, né? Os que participaram, os outros também, e que os outros polos também participem conosco, certo, professora? Ok, um abraço para vocês, alunos, e até a próxima aula. Até a próxima.